Ainda no assunto do Supremo Tribunal Federal, a gente convidou aqui o ex-procurador de Justiça, o jurista Lênio Streck, que está conosco, que inclusive também aparece lá no banco de apostas como um possível nome que pode aparecer ali no Supremo Tribunal Federal. Teve já algum convite ao senhor, Lênio? Muito obrigada pela sua participação aqui. Boa tarde. Oi, boa tarde a vocês. Não, acho que ninguém, de fato, foi convidado. Se tivesse convidado, já estaria providenciando os contatos no Senado da República, né? Só se consta aí, né? Porque há muita assessoria de imprensa nessas coisas, né? Eu tenho dito para os meios de comunicação, né? Eu não tenho assessoria de imprensa, eu tenho amigos e meu vasto currículo, né? Então, esperando, vamos ver as coisas. Não fui a Brasília, não vou a Brasília, não faço beijamão, e esse talvez seja um erro crasso numa república como o Brasil, em que as coisas acontecem muito por relações, né? Então, essas coisas às vezes são muito mais Raimundo Faoro do que Caio Prado, né? Como você diz assim. Mas qual é a sua expectativa, né? Independentemente, claro que seu nome está por lá, mas qual a sua expectativa, né? Como é que o senhor tem analisado a composição do Supremo Tribunal Federal, que foi alvo de tantas críticas e ataques pelo governo passado, e até mesmo por parte da sociedade, que vai às ruas com faixas contra o Supremo Tribunal Federal, pedidos de impeachment a alguns ministros. Como é que o senhor tem analisado a atuação do Supremo Tribunal Federal? E essa vaga tem que ser colocada quem lá no lugar? Quem deve ocupar esse lugar deixado por Lewandowski? Fabiola, essa é muito importante a sua pergunta, porque eu sou uma espécie assim de amicus da corte, né? Porque inimigos ela tem demais. Então, isso inclusive eu disse quando eu fui fazer a defesa da presunção da inocência, eu digo, estou aqui como amicus da corte, né? Tem aquela figura do amicus curiae, né? Que inimigos ela tem demais. O Supremo Tribunal foi protagonista, e é protagonista, né? E que, num determinado momento, ele até fomentou a Lava Jato, vitaminou a Lava Jato, quem acompanhou isso. Veja que anteontem fez 5 anos que o Supremo negou por um voto o habeas corpus para o Lula, e 2 dias depois Sérgio Moro o prendeu. E o Supremo depois faz um turning point, ele se dá conta, eu chamo isso de adaptação darwiniana no sistema, em que o Supremo sente que ele mesmo podia ser vítima do lavajatismo e do movimento das placas tectônicas do sistema jurídico-político. E aí ele dá a volta e começa, por exemplo, na presunção da inocência, em 2019, por um voto, ganhamos essa ação. Depois começa a questão, o Supremo se dá conta de que a Lava Jato, ela saiu dos trilhos e, portanto, aí começa o processo de suspeição do Moro, e isso acontece, e aí a anulação dos processos do Lula, que levam ele a candidato, e na pandemia o Supremo é o grande protagonista, porque ele até salva a saúde pública e até mesmo o orçamento secreto é proibido. Quer dizer, o Supremo faz um turning point. O que precisa um novo ministro? Primeiro, acho que temos que saber o que todos fizeram nos verões passados e saber o que farão nos próximos invernos, que serão rigorosos. O inverno vem aí. Cada vez mais complexa essa questão do papel da Suprema Corte. E acho que isso tem que ser levado em conta. Quanto à questão da diversidade, etc., eu sou insuspeito nisso, porque eu estou há tantos anos escrevendo a favor de inclusões sociais, então eu sou o último das pessoas que são faladas sobre o Supremo que teria algo de objeção a que se pudesse não fazer um processo de inclusão, né?
Mas a questão não é que, só um pontinho nisso, Sakamoto, perdão, é que o senhor fala, né, não faria uma objeção. No entanto, há uma necessidade, porque há uma pressão nesse momento. A Carla estava até falando isso, que os jornalistas estavam pressionando o Lula. O senhor acha que Lula tem que indicar, por exemplo, uma mulher negra? Não? Não no sentido de que, por ser, percebe? Não é a condição de, é o conjunto da obra que pode levar alguém ao Supremo. Não é o fato em si de ser jovem, velho, negro, indígena, mulher, homem, hétero, gay, trans. Isto não é condição em si. Se fosse condição em si, veja, vou dizer algo forte. Se fosse condição em si, a esquerda teria que ter votado na candidata do PSTU, que era mulher e negra. Então, mas votou no Lula, massivamente. Essa pequena comparação é necessária para dizer que, quando se fala de candidatos, mulheres e negras ou indígenas para o Supremo Tribunal, essa condição não pode ser só ela. Por óbvio, parece-me óbvio isso. É o conjunto da obra que tem que ser examinado. É importante que se faça, por óbvio. Agora, por si só, não, né?